Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou a cisânia no meio do trigo. Nós cantamos ou recitamos, caros católicos, todos os domingos no credo Sanctam Ecclesiam. Professamos, portanto, todos os domingos a santidade da Igreja. Na parábola de hoje, porém, nosso Senhor Jesus Cristo nos fala do trigo e do joio, ou cisânia, que crescem juntos no reino de Deus. Nessa parábola, o reino de Deus é a Igreja que se espalha pelo mundo inteiro. O trigo são os justos, os filhos do reino, diz nosso Senhor um pouco mais adiante no Evangelho, explicando a parábola aos apóstolos. E a cisânia são os pecadores que pelo pecado mortal encontram-se separados de Deus, são então os filhos do maligno, como diz nosso Senhor. Os primeiros, os santos, são fruto da misericórdia divina. Os outros, os pecadores, são fruto do inimigo do homem. Claro que também os pecadores foram criados por Deus e chamados por Ele a fazer parte da Igreja e podem tornar-se com a sua graça trigo novamente. Mas enquanto pecadores, enquanto permanecerem separados de Deus, eles são fruto do demônio que introduziu o pecado no mundo, tentando nossos primeiros pais e que continua a propagar o pecado. O demônio planta seus frutos quando todos dormem, isto é, quando os pastores dormem e quando o fiel dorme igualmente. Se o pastor não vigia, dificilmente a ovelha vigiará por conta própria. Mas não basta que só o pastor vigie, é preciso que também a ovelha vigie para não se tornar cisânia. A colheita que faz menção à parábola é o fim do mundo, e os que fazem essa colheita são os anjos, separando o trigo e mandando-o para o celeiro, quer dizer, para o céu, enquanto o joio é queimado no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Nosso Senhor diz, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Resumindo então, a Igreja militante, a Igreja católica é composta de santos e pecadores. Ao longo do Evangelho isso nos é ensinado várias vezes. Nosso Senhor diz, por exemplo, que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Colocam os bons peixes no cesto e os ruins são lançados fora. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Diz São João Batista que nosso Senhor tem a pá e que limpará o seu campo, recolhendo o trigo no celeiro e queimando a palha com um fogo que não se apagará. Há, portanto, na Igreja, de fato, os que praticam a iniquidade e causam escândalos. Mas como cantar então todos os domingos, como profissão de fé, a santidade da Igreja? Parece haver aí uma contradição. Antes de tudo, caros católicos, e antes de resolvermos essa aparente contradição, é preciso saber em que consiste a santidade da Igreja. A Igreja é santa, em primeiro lugar, de uma santidade objetiva, porque sua origem é santa, tendo sido fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A cabeça da Igreja, que é Cristo, é a própria santidade. Ela é santa também porque seu fim é santo, levar os homens ao céu, à vida eterna, à união com o nosso Senhor. Ela é santa porque santos são os meios que ela emprega para atingir a sua finalidade. E nem poderia ser diferente, porque os meios são proporcionais ao fim. Se o fim é santo, também os meios são santos. Assim, os ensinamentos da Igreja são santos, porque são os mesmos
do Evangelho, os mesmos ensinamentos de nosso Senhor. Santos são os sacramentos da Igreja instituídos por nosso Senhor como canais da graça. Santas são as leis da Igreja. Todos esses meios são em si santos e santificadores. Assim, a Igreja, quando ensina algo definitivamente em matéria de fé ou moral, não pode errar. Os sacramentos não podem deixar de transmitir a graça. A Igreja é então santa, é a esposa de Cristo sem mácula, sem ruga nem coisa semelhante. Santa e irrepreensível, como nos diz São Paulo. Nosso Senhor a purificou e a santificou uma vez por todas com seu sangue no momento de sua fundação. Mas e os pecados dos membros da Igreja? Antes de tudo, devemos dizer que os pecadores realmente são membros da Igreja. Para ser membro da Igreja, são necessárias 3 condições: o batismo, a fé católica e a submissão aos legítimos pastores, ao Papa em primeiro lugar. Ora, um batizado pecador, desde que não peque contra a fé, desde que não deixe também de reconhecer Papa e bispos como legítimos pastores, ainda que por acaso venha a desobedecer-lhes, continua sendo batizado, tendo a fé e reconhecendo a hierarquia instituída por nosso Senhor. Esse pecador é, portanto, membro da Igreja. E Deus quis que fosse assim por vários motivos, como veremos mais adiante. Alguém poderia dizer então que a Igreja existe concretamente e que os pecados cometidos pelos seus membros estão na Igreja e que a mancham. Devemos responder que não. Os pecados cometidos pelos membros da Igreja não a mancham de nenhuma forma. Cabem aqui algumas perguntas. O mal que praticam os membros da Igreja, ainda que fossem os mais altos na hierarquia, é praticado por obediência à Igreja ou por desprezo à Igreja e aos seus ensinamentos? O mal que é feito pelos membros da Igreja é feito em virtude das graças sacramentais ou precisamente contra elas? A Igreja que combate tanto o pecado, suas causas e suas consequências, pode ser culpada dos males feitos por seus membros quando esses desobedecem à Igreja? A Igreja seria manchada por pecados com os quais não cooperou de forma alguma? A Igreja não pode ser acusada pelos pecados dos seus membros, ainda que fossem pecados dos mais altos membros da hierarquia eclesiástica, porque a Igreja não é causa desses pecados, porque ela faz tudo para impedi-los, pela sua doutrina, pelos sacramentos, sobretudo da comunhão e da confissão, pela sua liturgia, pelas práticas de piedade, pelo seu combate às ocasiões de pecado e assim por diante. Da mesma forma que um bombeiro que coloca fogo em alguma coisa não torna a instituição de que faz parte incendiária, da mesma forma o pecador não faz da Igreja pecadora, pois age justamente contra o que ela ensina, contra o que ela manda ao pecar. Alguém só pode ser réu de um pecado quando comete diretamente o pecado ou quando coopera no pecado alheio. A Igreja não faz, evidentemente, nem uma coisa nem outra, e tampouco é omissa, ainda que seus representantes possam sê-lo. A Igreja é santa, também de uma santidade subjetiva. Ela é santa nos seus membros santos. E são inúmeros os membros santos na Igreja que possuem a santidade ordinária, evitando ao menos o pecado mortal e observando os mandamentos.
São em certo número os membros santos da Igreja que possuem uma santidade perfeita, evitando mesmo o pecado venial e observando os conselhos evangélicos, ao menos em espírito. E existem membros santos na Igreja que possuem a santidade heróica, evitando mesmo as imperfeições e que vivem união profunda com Deus. A Igreja, por fim, é santa mesmo nos seus membros pecadores, em virtude do que nele sobrevive dos valores cristãos. Porque esses valores, sim, vêm da Igreja. Dessa forma, não se pode dizer, em hipótese alguma, que a Igreja é santa e pecadora, como se tivesse favorecido ou cooperado com o pecado de seus membros. A Igreja não é pecadora nos seus membros pecadores, e a Igreja não precisa de purificação. Ela foi purificada uma vez por todas pelo sangue de nosso Senhor, quando da sua fundação. Todas as graças vêm da Igreja, pela Igreja, e é ela quem purifica as almas, aplicando-lhes os méritos e as satisfações de seu divino esposo, Jesus Cristo. Precisaria a Igreja ser purificada de pecados que, graças à sua santidade, ela mesma purifica em seus membros? Seria um pouco contraditório. Dizer que a Igreja precisa de purificação nos seus membros é, no mínimo, ambíguo, muito perigoso. Quem precisa de purificação somos nós, membros da Igreja, e nos purificamos sendo fiéis a ela, sendo fiéis à Igreja, que é, por sua vez, perfeitamente fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Somos nós que precisamos de purificação constante, pois nos tornamos, às vezes, infelizmente, joio. A Igreja, caros católicos, é santa e santificadora. Quando em alguma oração se fala da Igreja como devendo ser purificada, como na oração do 15º domingo depois de Pentecostes, fala-se precisamente de seus membros. Quando se fala em reforma da Igreja ou de santos reformadores, como Santo Inácio, como Santa Teresa d'Ávila ou São João da Cruz, deve-se entender também da reforma dos membros e de certas disciplinas para que melhor se conformem com os ensinamentos da Igreja. Devemos, nesse tema, caros católicos, evitar duas heresias. A primeira heresia é negar que os pecadores fazem parte da Igreja. Ora, se o pecador é batizado, tem a fé católica e reconhece a autoridade dos legítimos pastores, ele é católico, ainda que não se preocupe em praticar a religião católica. Ele é um membro da Igreja, ainda que seja um membro morto. A segunda heresia é atribuir de uma forma ou de outra à Igreja os pecados dos membros dela. Alguns chegam ao ponto de a abandonarem por causa dos pecados de seus membros. Esse escândalo é um erro grave. A Igreja não compactua em nenhum momento com o pecado. Em momento algum, então, podemos nos escandalizar com a Igreja. Convém, caros católicos, que os pecadores sejam parte da Igreja, como dissemos no início, por vários motivos. A cisânia, além de ser parecida com um trigo e não poder por isso ser arrancada imediatamente, tem suas raízes que se entremeiam com as raízes do trigo. Assim, arrancar a cisânia pode prejudicar tanto ou mais o trigo do que não arrancá-la. Se a Igreja fosse composta só dos santos, como pretendem alguns protestantes, seria uma Igreja invisível, da qual ninguém poderia ter certeza absoluta de fazer parte, pois ninguém tem certeza absoluta de estar na graça de Deus. Os sacramentos, ao menos tais como conhecemos, não existiriam, porque os sacramentos são visíveis. A Igreja dos Santos seria invisível.
O culto público, como a missa, também não existiria. Uma igreja invisível não corresponde à natureza do homem dotado de corpo e alma. Se os pecadores deixassem de fazer parte da igreja, os justos seriam prejudicados porque teriam menos ocasião de exercer as virtudes, a misericórdia, a caridade, a paciência. Os maus existem para o bem dos bons. Deus permite que haja os pecadores para o bem dos bons. Se os pecadores deixassem de fazer parte da igreja, após cada pecado, a conversão deles seria também muito mais difícil, pois teriam menos auxílio da igreja. Deus não quer a condenação de ninguém, mas que todos se salvem. E há uma vontade verdadeira que emprega então os meios para isso. Eis alguns poucos motivos para a presença dos justos e pecadores na igreja. Claro que, sendo membros da igreja, eles causam males com seus pecados, mas Deus consegue tirar deles um bem maior. Há alguns casos, porém, em que a cisânia pode e deve ser arrancada sem prejuízo para o trigo. Quer dizer, existem casos em que os pecadores devem ser afastados da igreja, sofrendo a pena de excomunhão. Dessa forma, em certos casos, como o do aborto consumado, o pecado traz um prejuízo tão grande para a sociedade, para a igreja, que a permanência nela daquele que cometeu tal pecado não se justifica mais. E a igreja prefere punir o pecador afastando-o. Essa punição é um ato de justiça e de misericórdia, sendo uma pena também medicinal para que o pecador se arrependa e volte para a igreja. Assim, quando não há prejuízo para os justos, quando o remédio mais eficaz para que o pecador se converta é realmente o seu afastamento, a igreja corta a cisânia para que ela possa ser plantada novamente como trigo. Portanto, caros católicos, devemos vigiar em todos os instantes para que o inimigo do homem não venha e termine fazendo de nós uma verdadeira cisânia. E se por fraqueza nos tornamos cisânia em dado momento, recorramos à Igreja Santa, recorramos à sua doutrina imaculada, recorramos aos meios que ela nos dá para nos santificar, sobretudo a confissão. Devemos ser trigo, recebendo as nossas forças da Igreja, sempre santa e imaculada, apesar de nós, seus pobres membros pecadores. Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.